Seja bem-vindo a mais um episódio A Vida é Agora. Estamos iniciando falando sobre autismo, os desafios das famílias atípicas, e convidamos uma especialista para falar conosco sobre esse assunto tão importante e relevante na nossa sociedade hoje, que é a doutora Karen Almeida. Doutora Karen, fala um pouquinho sobre você, se apresenta para os nossos ouvintes, quem está nos assistindo, sobre o trabalho que você exerce e como isso tem sido de contribuição para as famílias. Eu sou CEO da Supera Kids, né, uma clínica de reabilitação infantil. Hoje nós temos 2 sedes. Minha formação base é terapia ocupacional e fisioterapia. Trabalho desde então, depois do meu doutorado, na ciência da reabilitação, na neuropediatria. E a gente vem aí tentando sempre estar trazendo essa melhor qualidade de vida para essas crianças, né, que tem tanto o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, como diversas outras pessoas com deficiências. É um mundo diferente, é por isso que a gente chama atípico. Houve, de fato, que muitas pessoas perguntam, houve, de fato, um aumento dos diagnósticos ou é porque eles estão sendo mais vistos e diagnosticados? De fato, o que a gente vê? Um movimento. Primeiro, houve uma mudança da nomenclatura, né? A gente teve aí que hoje se fala de transtorno do espectro do autismo, que a gente até acredita que em breve vai já mudar também. Os estudiosos, né? As pessoas que estão envolvidas nessa área sempre falam de uma possível mudança aí. Mas quando a gente fala do transtorno do espectro do autismo, a gente abarcou um espectro muito grande, então, de níveis de suporte. Então, hoje a gente fala de nível de suporte 1, 2 e 3. Então, o que antigamente era falado como síndrome de Asperger, estavam diagnosticando como outras síndromes, hoje estão dentro do transtorno do espectro do autismo. O que a gente fala, o que o DSM-5 fala, transtorno do espectro do autismo, que é dividido por níveis de suporte. A depender do suporte, se precisa de muito ou pouco. Então, nível 3 é o que precisa de mais, nível 2 e nível 1. Então, vai diminuindo aí pelo nível de suporte. O que a gente percebe? Aumentou porque aumentou esse espectro, né? Os diagnósticos dentro desse espectro, e também a facilidade de diagnósticos, né? De ter pessoas especializadas de fato para estar dando esse diagnóstico. Então, essa facilidade e as pessoas inseridas no meio, né? A gente vê a inclusão mesmo, né? Então, por isso que a gente tem essa sensação de que aumentou, né? Aumentou porque estamos dando mais diagnósticos corretos, estamos mais dentro desse espectro e estamos convivendo, de fato, na escola, na vida social, em todos os desempenhos ocupacionais dessas crianças e adultos estão convivendo com a gente. Doutora, tem as pessoas que comentam que autismo é leve, mas outros profissionais que falam não existe o autismo leve, mas características marcantes do nível de suporte 1, 2 e 3. Quais são essas características marcantes das pessoas que possuem o diagnóstico de autismo? As características marcantes para estar dentro do espectro, né, é a falha, o prejuízo na comunicação, interação social, estereotipias, movimentos, seguir uma rotina, ter um hiperfoco, disfunções sensoriais. Então, essas são as características que se juntam para se fechar esse diagnóstico. O que a gente costuma dizer? Como são várias características, a gente não vai encontrar crianças autistas, mesmo que estejam, pessoas com autismo, mesmo que estejam dentro do mesmo nível, nível de suporte 1, nós não vamos encontrar iguais, porque são diversas características. E às vezes quando a gente vai estudar, que a gente vê assim, eu tenho isso aí, eu tenho um hiperfoco, eu gosto da minha rotina, a gente acaba se identificando. Mas o que tem que ser muito importante não é se identificar com um sintoma, com uma característica, mas é uma junção de características que aquelas características vão trazer prejuízo para aquela criança, para aquela pessoa.
né, para aquele adulto, para aquele adolescente. Então, a gente tem que se perceber que são características que tragam prejuízos sociais, prejuízos, dificuldades, né, para a criança, uma dificuldade de estar na escola, uma dificuldade de fazer amizade, uma dificuldade de ir para um shopping por conta de uma disfunção sensorial, de uma hipersensibilidade auditiva. Então, são conjuntos de características que vai trazer aquela condição neurodivergente, né? Porque a gente também fala que hoje autismo não é doença, é uma condição neurobiológica, neurodivergente. E então são esses aspectos que tem que ser pensado ao se falar nisso. E o que seria essa sensibilidade sensorial que eles apresentam? Como é que se apresenta na vida deles? A disfunção sensorial, o transtorno do processamento sensorial, ele não é algo peculiar ao TEA. Né? A gente tem vários outros transtornos que também têm essa disfunção sensorial, mas ela é bem característica de pessoas com autismo. Geralmente são pessoas que ou têm uma hipersensibilidade, eu vou dar um exemplo, certo? Só para a gente poder entender. Às vezes uma pessoa que tem uma hipersensibilidade auditiva, então aqui eu estou conversando com você, a gente está no estúdio, tem o sonzinho do ar-condicionado, aquele som do ar-condicionado, ele não atrapalha. Eu não deixo de te dar uma resposta adaptativa ao que tu está me perguntando por conta daquele barulho, né? Mas a pessoa quando ela tem uma por exemplo, uma questões sensoriais auditiva, aquilo ali pode incomodar e ela pode não conseguir dar uma resposta. Ou então nossas crianças com TEA, que tem muita estereotipia, né, que é uma das características, às vezes fazem o flapzinho, que é a mexida na mão, ou então o balançar do corpo. Às vezes isso pode ser justificado por uma busca sensorial, uma busca de movimento, que a gente chama das questões vestibulares e proprioceptivas, que são trabalhadas aí no corpo, tanto com a terapia ocupacional, com a fisioterapia, enfim, com todos os profissionais interdisciplinares. Então, são esses tipos de questões sensoriais que pode ser hipo ou hipo. Hipo, um exemplo de hipo, são aquelas crianças que não percebem tanto o corpo e que chamam de desajeitada, que estão passando, encosta numa mesa, e é aquela criança que às vezes você vai pedir para servir um suco no copo e ela derrama, como se não sentisse o corpo. Então, são essas sutilezas que às vezes a gente vive no dia a dia. Crianças que têm preferências por roupa, então tem aquela roupa mais áspera, né? E aí ela não aceita algumas roupas. Então, às vezes, são crianças ou pessoas que não estão no meio social, porque aquele meio social traz muitos estímulos sensoriais e aquilo ela não consegue se organizar dentro de tanto estímulo. A gente consegue, né? Quem não tem uma disfunção sensorial consegue. Mas quem tem esse limiar, vocês vão cortar algumas coisas. Não. Eu podia ter parado e conversado? Pode. Pode. Porque eu acho que eu me perdi na pergunta e eu fiquei sem saber que rumo bom. eu levava. Tá ótimo. E aí eu tive que parar. Nesse quesito aí, você faz uma interseçãozinha, como se tivesse cortado ela. Tá. Mas, né? Só um minuto. Vai. Então, existe essa questão de hipersensibilidade e a hipossensibilidade. Isso. E aí o que é importante também, assim, diante de tudo isso que eu falei, é porque a gente vai sempre se identificar com alguma coisa. Então, o importante é a gente saber que todo mundo tem questões sensoriais. E que não é porque eu tenho tal questão sensorial é que eu estou dentro do espectro do autismo, né? São características que vão se trazendo para que a gente possa, de fato, fechar e dizer que ou precisa de um suporte 1, que são o nível 1, né? Que são os mais difíceis de se diagnosticar, porque são sutilezas, né? Tanto que antigamente se falava que era um diagnóstico dado mais para homens, né? Para meninos, para o sexo masculino, que na verdade hoje a gente já vê várias mulheres sendo diagnosticadas. E aí, o que é que justifica isso? Porque as mulheres, elas conseguiam, por questões hormonais, acabavam sendo mais difícil de ser diagnosticada, mais difícil de ser percebida dentro dessas questões. Porque a mulher tem a fala mais de falar mais, de conseguir se expressar mais, enquanto que o homem ele fica com as características mais notáveis. Mais evidentes. Mais evidentes. E as famílias têm realmente, de fato,
a dificuldade de diagnosticar o nível de suporte 1. Porque quando fala assim, quais os prejuízos? Às vezes aquela pessoa, a criança, o jovem, chegou à vida adulta, ele conseguiu se formar, terminar sua faculdade, ter alguns amigos, alguns poucos amigos, se enturmar com alguma coisa, mas o desafio é muito mais interno. Como é que a gente pode alertar as famílias para levantar essa possibilidade de levar a um neuropediatra, a um psiquiatra, né, para poder saber se é o nível de suporte 1? Hoje a gente está vendo muito adultos sendo diagnosticados, né? Que provavelmente é exatamente essa fala aí. São aqueles nível 1 que não foram percebidos, que por si só criaram estratégias para as questões, todas as características, e hoje, por ser algo mais disseminado, por ser algo que está sendo mais fácil de diagnosticar, porque estamos tendo mais equipes especializadas, né, está se conseguindo ter esse diagnóstico. Adulto, né, depois de adulto. O que a gente fala? Se fala, até nas cadernetezinhas de criança, o que a gente fala? O pediatra hoje já é o profissional principal para estar tendo esse olhar nos sinais de alerta, né? O que nós falamos muito de sinais de alerta. Então, desde bebezinho, esses sinais eles já têm que ser percebidos. Então, aquela criança que não tem um brincar funcional, que não compartilha. Então, as famílias já vai observando nesse desenvolvimento qual era o marco principal. Antes, era a fala, né? A mãe quer que a criança fale, não chegou na idade de falar, então era o marco principal, que era quando os pais iam atrás de terapia. Os nível 1 nem sempre vai ter uma falha de comunicação. Pode ser que falem, tem outras características que vai colocar ele dentro de um nível 1 de suporte. E aí, tá sempre buscando essas informações, tá sempre perguntando para o pediatra, né? Tá acompanhando esse marco do desenvolvimento para poder, de fato, fazer a investigação do desenvolvimento da criança. Foi isso a pergunta. Foi. E então a gente consegue, diante dessas percepções, pequenas percepções, poder visualizar que aquela criança, aquele jovem pode ter uma dificuldade, né? Como é que a família, diante dos alunos, das pessoas que vocês atendem lá no Supera Kids, como é que a família pode contribuir? Qual é o papel dela para o auxílio do tratamento e evolução e melhora daquele filho? Pronto. A família é primordial, né? A gente fala que cada vez mais a metodologia, o olhar, a abordagem tem que ser centrado na família. Porque é a família, o cuidador que fica muito mais tempo. Não adianta a gente... Eu me preocupo muito com essas intervenções intensivas numa criança, enquanto a família está ali também precisando de ajuda e ela não tá complementando, né? A gente precisa acolher essas famílias. A gente precisa trazer essa família também, não responsabilizar o centro de atendimento, não responsabilizar a clínica, não responsabilizar só o colégio. Tem que ser um conjunto, né? Tem que ser a escola, tem que ser as terapias, tem que ser a família toda trabalhando junto e ter um vínculo afetivo, um vínculo de confiança, um vínculo de que a família pode contar com a gente e a gente pode contar com a família, porque a gente sozinha não consegue, a família sozinha não consegue, a escola sozinha não consegue. Então, de fato, a gente tem que pensar nessa abordagem centrada na família, trazendo essa família, acolhendo essa família. E quando vocês fazem lá todo o processo de ensino, de aprendizado com eles, como é esse ensino? O que é que a família que quer assim, eu quero poder matricular e colocar o meu filho no Supera Kids, o que é que o filho dessa família vai ter de suporte? O que é que ele vai lá aprender? O que é que vocês fazem de intervenção? A Supera Kids é uma clínica, né? É uma clínica de terapia. Nós somos uma equipe interdisciplinar. Então, nós temos terapeuta ocupacional, fono, psicólogo, físio, TO,
neuropsicólogo, musicoterapia, a gente tem uma equipe terapêutica. A gente trabalha junto com a escola, né? Com a questão do ensino e do aprendizado, vai muito na área da psicopedagogia. A psicopedagogia traz junto com a escola, a equipe trabalha toda de forma transdisciplinar, tentando trazer qual o objetivo que aquela família trouxe, né? Hoje nós somos uma clínica, né? Então, dá todo o suporte multidisciplinar para aquela criança, para ela poder evoluir. Tem algum caso que vocês podem contar, que você pode relatar sobre uma criança do ponto de vista do que ela evoluiu? Assim, hoje a gente teriam vários casos, né, para a gente poder trazer aqui. Quando a gente faz um trabalho em equipe, aquilo que eu trouxe, né, em equipe, a escola, a família, a gente sempre consegue uma evolução daquela criança. Evoluções inclusive até fora do espectro do autismo também. Às vezes aquela criança que o médico pediu para ir para terapia com a gente, para a gente observar, porque ele não quer fechar diagnóstico. Aconteceu isso muito na época da pandemia, o que foi chamado as síndromes das telas, né? Aquelas crianças que ficaram muito dentro de casa, muito tempo trancado, muito tempo em tela, e começaram a trazer alguns tipos de características, e aí os pais foram procurar os especialistas, né? E eles, não vamos fechar. Vamos muita orientação hoje, vamos colocar numa creche, né? Ou vamos para as terapias, vamos fazer uma atividade de socialização com os pares para a gente ver a mudança desses comportamentos. E aí acontece demais. A gente começar intervenções terapêuticas, intervenções junto com a família, e a gente vê o progresso daquela criança na comunicação, né? Na interação com os pares, e aí orientações também parentais de diminuir o uso de tela, incrivelmente como a gente vê a evolução dessas crianças com a diminuição do uso da tela, ou então socialização mesmo. Às vezes uma criança que é filho único, ou que é protegida, ou que vive mais no meio de adulto, e aí a gente faz a orientação para que conviva com os pares, que brinque, que faça, aí volta ali para aquela questão sensorial. Nós somos seres sensoriais, então as crianças precisam vivenciar, elas precisam jogar bola, elas precisam pisar na grama, elas precisam viver, sentir, para organizar o corpo. E aí são algumas das orientações que a gente faz, além das terapias diversas que a gente traz, abordagens, né? A ciência ABA, enfim, diversas, o TCC, o pessoal da psicologia trabalha, o pessoal da terapia ocupacional e integração sensorial, enfim, trazendo todos esses saberes, mas para pensar no desenvolvimento dessa criança nesse sentido, socialização e viver, né? Vivenciar, trazer a vivência do dia a dia, que a gente vê muito essas crianças se desenvolvendo. Temos muito caso. Muito bem, pessoal, a doutora Karen está trazendo um conteúdo bem interessante para que a gente possa entender melhor o universo do autismo. A gente vai para os intervalos e já a gente volta. Algumas despedidas mudam tudo, mas quando o amor é cuidado com respeito, ele nunca se vai. Em 1995, uma família viu o que ninguém via, que até na hora da dor há espaço para o respeito, para o cuidado, para o amor. Há 30 anos atrás, nascia a Crediurna Limitada. O ano era 1995. Na minha casa, e nós organizamos na sala o escritório da Crediurna Funerária. E isso foi crescendo. Em 1997, veio a ideia do cemitério, o Memorial Fortaleza, o primeiro cemitério vertical do Norte e Nordeste. Da sala de uma residência a uma estrutura de mais de 20 mil metros quadrados. Da Crediurna ao Memorial PET. Crescemos, mas nunca deixamos de sentir. Eu sou Francisca Neumann, sou cliente do Crediurna há 29 anos. Infelizmente, já precisei usar
Mas aqui eu encontrei o acolhimento necessário, tanto da parte dos funcionários, como da parte do Instituto Revoar. O acolhimento é perfeito. Aqui a gente encontra a paz que nos outros cantos a gente não encontra. Aqui a gente só vê que é um cemitério quando a gente acompanha um velório. Se não tiver velório, não se sentimos num cemitério. Se sentimos muito bem à vontade e muito bem acolhidos. Aqui, cada lágrima é compreendida. Cada gesto é pensado. Cada história é eternizada com dignidade. 3 décadas depois, não somos apenas uma rede. Somos memória, somos presença, somos o abraço que permanece quando o mundo para. Enquanto houver memória, haverá amor. E enquanto houver amor, estaremos aqui. O Instituto Revoar é hoje um verdadeiro instrumento de cuidado ao próximo. Já somos mais de 60 mil seguidores aqui no Instagram e há quase 9 anos estamos cuidando, auxiliando e alcançando as pessoas que estão necessitando de ajuda de saúde mental. E atualmente contamos com o grupo Vencendo a Depressão, Mentes Ansiosas, Grupo de Luto e Mulheres Mais, além das nossas terapias gratuitas, as terapias populares e também as terapias itinerantes em toda Fortaleza. O Revoar é sinônimo de amor ao próximo e a certeza de que, cuidando do outro, estamos cuidando de nós também. Quer saber mais, participar dos nossos grupos terapêuticos e das nossas terapias? Siga aqui no Instagram, @Instituto Revoar. Estamos de volta falando sobre autismo, os desafios que as famílias enfrentam. Doutora Karen Almeida, quais são os desafios dos pais? Vocês cuidam ali do paciente, do filho, e os pais, a mãe e o pai que cuidam, como é que você observa esse universo familiar? O cuidador principal, né, o que a gente vem observando é uma sobrecarga intensa de escola, terapias, cada vez mais terapias, e esses pais tendo que se remodular para essa vida, para acompanhar, né, para acompanhar as crianças. Então, é uma sobrecarga que muitas vezes deixa de lado o lado profissional, o lado social, para viver intensamente aquilo ali, né? As terapias, a escola, o filho, e tentar sempre buscar essa qualidade. Então, muitas vezes, esses pais estão se deixando de lado, né? Para poder realmente vivenciar esse dia a dia da criança. Estava até relembrando, por várias vezes na Supera Kids a gente tentou fazer um projeto para esses pais. Mas os projetos, eles tinham que acontecer no momento da terapia, que é aquele momentozinho que o pai deixou ali para 2 horas de terapia e que ele teria 2 horas para ele. Né? Então, teria que ser naquele momento, porque às vezes que a gente propôs em um outro momento, a gente não teve aderência, por quê? Apesar deles pedirem, né? Eu tenho muitos pais que pedem, olha, tem que pensar nos pais, tem que... É um pequeno olhar que faz toda a diferença. Lá na clínica, por exemplo, eu boto uma mesinha como co-work, né? Que são aqueles pais que estão ali, que vão ficar com os filhos. Leva o seu notebook e vai ele trabalhar. Isso. Então, são pais que ficam no mínimo 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas esperando o filho, e já vai ali e já trabalha. Aquilo já é um olhar um pouco diferenciado, né? Tem um ambiente de jardim que a gente abre também para algumas mães que não conseguem mais trabalhar fora de casa, porque estão nesse acompanhamento dessas crianças, e aí elas perguntam se podem vender alguma coisa lá dentro da clínica, que tem um grande movimento, e a gente faz as feirinhas das mães, a gente abre para tarde, as mães às vezes levam um cafezinho para vender, é uma forma de estar estimulando e elas também se ajudando, né? E ali elas se encontram e fazem também, na própria sala de espera, elas fazem um momento terapêutico delas. Então é isso, assim, o que a gente percebe?
Outra questão, tirar algo que precise tirar financeiro para elas poderem cuidar delas, por mais que elas saibam que elas precisam ser cuidadas, mas é uma demanda financeira também do filho. Então, se for para eu tirar para mim, eu prefiro tirar para o meu filho, né? Porque ele não dificilmente é só um profissional. Então, ele precisa do médico, ele precisa do TO, ele precisa do fono, ele precisa do psicólogo, ele precisa de um CAA, uma comunicação alternativa, por exemplo, que é um tabletzinho, ou precisa de uma prancha, ou precisa de algum recurso também para estimular. Então, tudo isso ainda traz questões também financeiras, né? Então tem que ser um olhar muito amplo em todas essas questões e a gente vai acolhendo nesses mínimos detalhes. E os pais se sentem ali acolhidos, vão aprendendo a lidar. Qual é a dificuldade que eles mais apresentam no convívio do lidar com o diagnóstico e os comportamentos autistas? Deles em casa. Em casa. Muitas vezes a gente tem algumas crianças de nível 3 que apresentam agressividade, né? As dificuldades de rotina, de sono. São algumas demandas que os pais trazem de não como lidar com isso e ainda ter toda uma questão aí também para trabalhar, né? Para se pensar. Não é só aquele contexto em si da criança que entra em crise, da criança que não quer comer, da criança que tem uma seletividade alimentar, ou da criança que está se agredindo ou agredindo a família, mas é aquela... Quando é cuidadora mulher, aquela cuidadora que é mãe, que é esposa, que também tem as questões de casais, tem a questão profissional. Então, assim, é trazido por essas famílias essa sobrecarga, que é uma sobrecarga, né? Não é só por aquele momento com uma crise de um filho, por exemplo, mas tudo que vem em torno disso, né? Os outros papéis que ela também... tem que exercer. E quando fica adulto, existem os sintomas que amenizaram. E quais são os outros desafios que se enfrenta quando adulto? Adulto, a gente vê aí aqueles adultos de socialização, às vezes de dificuldade com casal, né? A gente vê aquelas pessoas adultas que não conseguem permanecer numa relação familiar, numa relação com o outro, de dividir o mesmo espaço, exatamente pelas características que foram trabalhadas, que foram amenizadas, que se encontrou estratégias para aquele adulto se desenvolver, mas que ficaram, né? A dificuldade de se socializar, a dificuldade de dividir mesmo um espaço com o outro. O que a gente vê muito na vida adulta é essa dificuldade de compartilhar o ambiente familiar, de compartilhar e de dividir os momentos com o outro, né? Então, no relacionamento amoroso também há essa dificuldade, porque já se criou as estratégias, as manias de como lidar, do isolamento para poder se restabelecer. O que mais seria assim, nas dificuldades dos relacionamentos amorosos? Eu já ouvi muitos relatarem isso também. A gente traz assim, na vida adulta é trazido muito para as terapias essa dificuldade no relacionamento, né? De o outro ter um espaço, às vezes é aquela pessoa que você acha muito individualista, que às vezes quando é a mulher, um homem, com TEA, né? Eu acho ele muito individualista, ele não aceita, as rotinas que tem que ser seguidas. Na vida adulta, a gente vai... a criança também. A criança... Trazendo aqui para a criança cria estratégias. Eu tive também um tempo, eu fui servidora pública da prefeitura e na época eu trabalhei num CAPS de atenção psicossocial. Eu conto muito esse caso nas minhas formações porque é um caso que a gente tem que trazer para refletir. Eu tinha um paciente que todo mundo achava lindo porque ele chegava de boné e de óculos escuros e era todo estiloso, não sei o quê. Depois de um tempo de avaliação, a gente descobriu que, na verdade, aquele estilo dele, ele tinha uma hipersensibilidade visual
e como ele descobriu que o óculos e o boné traziam um conforto para ele, ele usou aquilo como estratégia. Foi só depois que a gente foi fazer essa leitura. Aí eu trazendo de volta aqui, porque a gente estava falando do adulto. Às vezes é aquele adulto que escolhe, por exemplo, que consegue passar na medicina, que consegue ser um médico, mas que vai escolher uma especialidade que eu não tenha que estar em contato tanto com o meu paciente, né? Que eu consiga estar ali fazendo, laudando, de repente. Estou citando isso, um exemplo, mas o Não ter diálogos Não, com as pessoas. isso, não precisar ter esse diálogo. Então, são estratégias que o adulto vai... Ou então, aquele adulto que escolheu mesmo, não, eu vou para a área da computação, porque estou eu e aqui eu me dou muito bem, né? Eu já tive terapeutas, psicólogos que tinham algumas características... Ai, não vou cortar isso, não vou falar não. Tá, pode continuar. Então, a gente vê também alguns profissionais, por exemplo, que tem também essa rotina mais elaborada. Na época da pandemia, a gente tinha que colocar todos os EPIs para poder entrar. Então, a gente teve profissionais que seguiram adultos, né, que possivelmente estão dentro desse espectro também, que tem aquela rotina rígida, então que tem um lado bom, por exemplo, a gente pegar um profissional que tem uma rotina rígida e que aplica programas de forma muito, muito incisiva, muito organizadinha, que aquilo traz coisas positivas. Mas aí a gente vai para aquele profissional que às vezes também não tem tanta flexibilidade. Então, é isso. Muito bom. É bom a gente começar a se aprofundar e ver o que é que acontece lá dentro, até para a gente compreender. Aí eu queria te perguntar, doutora Karen, sobre as pessoas que estão ao redor dessas famílias. Como é que elas podem ajudar? Os amigos, os parentes? Como é que a gente pode ajudar as pessoas que estão cuidando de quem tem autismo? Como podemos auxiliar? Eu falo que acolher essa família, entender mais do que julgar, né? Oferecer uma rede de apoio. A tradução do que seria rede de apoio. Muito mais do que você dizer... Muitas vezes as pessoas olham e dizem assim, essa criança é mal educada, é um adolescente rebelde, o que na verdade não é. Né? A gente sabe que são algumas características que trazem aquele tipo de comportamento e que tem que ser visto. Então, quando a gente consegue acolher essa família no sentido de não julgar, né? De não ter um olhar de julgamento, porque esses cuidadores já levam essa culpa, né? Já trazem como peso, já demonstram muito que tem uma culpa por estar cansado, uma culpa por não conseguir, uma culpa por às vezes não se encaixar. Então, o olhar de quem está do lado, de quem é amigo, de não ter esse olhar de culpabilidade, né? De culpar, de julgar. E tentar acolher e se oferecer como rede de apoio. A gente sabe que são famílias que dificilmente têm uma rede de apoio, né? Que não tem como parar para se cuidar porque não tem quem deixar uma criança, por exemplo, né? Então, eu acho que é isso mesmo, tentar acolher com um olhar acolhedor de fato. Muito bem, doutora Karen. Gostaria de falar mais algumas coisas do Supera Kids, diferenciais, trabalhos, serviços que vocês oferecem? A gente, só relembrando, né, eu já falei, nós temos 2 sedes, uma sede fica na Aldeota, outra sede fica ali para a região sul. Nós atendemos planos de saúde, vários planos de saúde, a gente atende particular também e a gente tem movimentos sempre de acolher, a gente não quer que aquela família não seja atendida, então vem, o que é que a gente pode fazer, pacotes, enfim. A equipe é interdisciplinar, nós temos toda a área da reabilitação, da área da saúde, né?
Nós oferecemos na sede Sul natação também, a gente traz o esporte também como algo terapêutico, como algo social que a gente precisa também vai trabalhar a coordenação, vai trabalhar o equilíbrio, vai trabalhar todos esses aspectos que a gente vê do desenvolvimento, mas o principal vai estar trazendo também para o esporte, para inserção social de fato. Então é isso. Muito obrigada pela sua participação, por ter trazido tantas informações interessantes para que a gente possa se ajudar e ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Gente, é isso, confere tudo isso que a gente falou, chama outras pessoas para assistir, compartilha e conhece o Supera Kids.